Eu falo nesse livro a respeito de visão. E por quê? Porque eu me considero uma pessoa agraciada. Primeiro, porque eu nasci numa família que me amou, eu fui cuidado e fui uma criança que tive escolhas. Mas também porque, em função do meu trabalho, eu pude trabalhar, visitar mais de 40 países em 4 continentes. No americano, continente africano, continente europeu e asiático. Em todas as minhas viagens eu vi e aprendi muita coisa. E aquilo que eu vi me fez compreender que eu poderia sofrer menos com a ansiedade em relação àquilo que eu não posso controlar. Que eu poderia ser menos ansioso em relação ao meu futuro, não me preocupar com o meu passado, diminuir o meu medo em relação ao novo e finalmente ser mais feliz. Depois de décadas viajando o mundo, eu posso dizer que a viagem mais importante de todas que eu fiz foi aquela para conhecer melhor a mim mesmo. E eu posso dizer que depois de todos esses anos, eu me tornei um eu, novo, renovado e mais feliz. Quem aqui não deseja felicidade? Eu imagino que todos nós aqui queremos ser felizes, não? Agora veja, como é que nós podemos alcançá-la? Eu poderia dizer a você que me olha e me ouve agora, talvez em casa, talvez você tenha algo que tenha te deixado ou esteja te deixando aflito. Você tem dificuldade para dormir, tem sofrido e tem pesado em você. Você está triste por aquilo que tem vivido. E eu quero dizer para você que talvez baste para você hoje um simples olhar, uma visão atenta para algo, para que a tua situação possa mudar. E eu quero te ajudar a entender isso. Eu me casei muito novo, muito jovem. E a razão disso é porque eu conheci a minha esposa numa situação muito delicada. Eu tinha 18 anos quando conheci a Angélica. A Angélica era filha única, não tinha pai porque o pai morreu quando ela era ainda um bebê. E naquele momento a sua mãe enfrentava uma doença terminal. Eu conheci e namorei a Angélica praticamente desde um hospital. Namoramos 2 meses, 5 meses e quando namoramos já 10 meses, nós conversamos e chegamos a um consenso. Sua mãe estava muito aflita e sofria ainda mais, além da doença que vivia. Por quê? Porque entendia que estava abandonando a sua filha e a deixaria só. Então nós decidimos nos casar para dar à sua mãe o consolo que ela precisava. Porém, queridos, a doença progrediu mais rápido que os nossos planos. Nós havíamos planejado o nosso casamento para julho de 1989. E em maio, a Angélica chegou para mim e disse o seguinte: minha mãe não vai resistir até julho. E ela tomou uma decisão que eu entendo como sendo a maior expressão de amor que uma filha poderia ter por uma mãe. E você vai entender o porquê. A Angélica decidiu pegar o seu vestido de noiva, ir até aquele hospital onde a sua mãe, infelizmente, não sairia com vida, e vestir para que sua mãe o pudesse ver. E assim ela fez. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela foi para aquele hospital e entrou ali por aquela porta de visitantes com uma sacola em mãos. Dentro daquela sacola, um vestido emprestado da sua prima, que ela usaria para casar. E ela foi pelo meio daquele corredor que dá sentido à oncologia, buscando forças e coragem, respirando fundo, para que pudesse abrir a porta daquele quarto onde sua mãe estava, com um sorriso no rosto, para que pudesse cobrir, esconder a grande tristeza que estava dentro do seu coração. E assim ela fez. Entrou naquele quarto, olhou para sua mãe e perguntou: você está pronta para me ver vestido de noivo? Sua mãe olhou para ela e disse: claro, ansiosa para vê-la. Ela entrou no banheiro daquele quarto, vestiu aquele vestido, retocou a maquiagem, encheu de novo o seu peito de coragem, colocou um sorriso em seu rosto e ela saiu daquele banheiro. E a sua mãe olhava cada detalhe do vestido da filha. Porém, a minha sogra, sua mãe, não podia se levantar, estava deitada na cama e não podia ver todos os detalhes. A Angélica então tomou uma decisão. Ela pegou uma cadeira e colocou do lado da cama da sua mãe. E ela subiu naquela cadeira para que a sua mãe pudesse ver todos os detalhes. E ela assim o fez, e ela assim analisou a sua filha. Naquele momento ela sentiu uma alegria profunda. Uma alegria de alguém que de certa forma tinha cumprido a sua missão de mãe.
E naquele momento ela via a sua filha pronta e preparada para estar só e para continuar a sua vida. Naquele momento, a minha sogra, a mãe da Angélica, aceitava o seu destino. Naquele momento, ela diminuía a sua ansiedade e a sua aflição. Poucos dias depois, a sua mãe nos deixou, mas de uma forma tranquila e em paz. Bastou uma visão, bastou olhar a filha em um vestido de noiva para entender que ela havia sido uma boa mãe, havia cumprido a sua missão. E naquele momento, ela tirava aquele peso que estava sobre os seus ombros de abandonar a sua filha. E ela se libertava para aceitar o seu destino. Veja, eu não sei. Talvez nós muitas vezes precisamos olhar do lado, para frente, para trás, para ver algo, para que possamos entender o destino que está direcionado a cada um de nós. E talvez você olhe para mim e você fala, mas espera aí, talvez eu não queira esse destino e eu quero te contar uma outra experiência que você vai também poder te ajudar a entender que talvez uma visão te ajude a mudar o seu destino. E foi isso que eu vivi quando ainda era um moleque, tinha os meus 10, 11 anos de idade. Eu estava aplicando educação física num centro esportivo próximo à minha casa. Estava lá, e ele ficava a mais ou menos 15 minutos da minha casa. E eu era baixinho, pequenininho. Hoje não sou muito alto, mas eu acho que naquela época eu era menor que os meus amigos. E naquela época eles praticavam bullying comigo, me chamavam de baixinho. Mas naquele dia especificamente algo aconteceu. Um menino mais velho, bem maior do que eu, 2 vezes maior do que eu, começou a dar tapas na minha cabeça e me chutar. E isso ocorreu praticamente durante todo o trajeto do centro esportivo até a minha casa, mais ou menos uns 15 minutos. E eu apanhava daquele garoto mais velho, e os meus colegas, as pessoas do meu lado, sorriam, se divertiam com a minha situação. Então veja, eu apanhava e eles se divertiam. Mas de repente, alguma coisa aconteceu que fez com que essa situação mudasse. Passando um cruzamento perto da minha casa, eu olhei para a direita e eu vi uma coisa que me deu uma coragem enorme. Eu virei para aquele garoto mais velho, eu coloquei o meu dedo no seu nariz e disse, você nunca mais vai bater em mim. Os meninos ali perto começaram a olhar, porque agora eles pensaram, agora ele vai morrer, agora ele está acabado. Mas eu conto para você o que eu vi e o que fez com que essa situação mudasse. Naquele momento, quando eu olhei para a minha direita, eu vi que o meu irmão mais velho vinha voltando do trabalho. Eu fiz uma cara de choro, eu fui até ele e eu disse, estão batendo em mim. Meu irmão foi até aquele garoto, ele fechou o punho, colocou bem perto da face daquele garoto e disse o seguinte para ele. Meu irmão era 2 vezes maior do que aquele garoto, aí você pode imaginar como eu era baixinho. E fez assim para ele, você nunca mais vai bater no meu irmão. Sabe de uma coisa? A partir daquele dia, eu nunca mais apanhei. Nunca mais fui chamado de baixinho. E até terminar o ensino médio, fiquei conhecido na escola como o menino do irmão mais velho. Você consegue entender isso? Aquele menino, coitado, com aquele punho na face dele, ele não conseguiu nem respirar, ele só conseguia balançar a cabeça assim. Mas sabe por que eu estou contando isso para você? Porque eu estou falando a respeito de visão. Naquele momento em que eu olhei o meu irmão vindo, eu poderia ter ignorado, eu poderia não ter feito nada, eu poderia ter simplesmente ficado calado e continuado apanhando. E eu fico imaginando, eu não sei quantas vezes eu iria apanhar na escola e ser humilhado ali na escola. Até terminar o ensino médio, eu posso calcular quantas vezes eu ia apanhar. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós vivemos e somos humilhados pela vida. Muitas vezes estamos apanhando de algumas circunstâncias e situações em nossas vidas. E talvez seja o seu trabalho, talvez você tenha um emprego que não te valoriza, talvez um líder que não te inspira, ou talvez você esteja em um relacionamento tóxico, até mesmo abusivo. E o que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Olhar talvez para os nossos filhos, olhar para os nossos pais, para a tua esposa, para o teu esposo, olhar para Deus e com fé
Dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu preciso terminar esse ciclo e começar um ciclo novo. Isso vai permitir com que você mude a tua trajetória e mude o teu destino. E faça com que aquilo que te incomoda e aquilo que te deixa triste, assustado e muitas vezes abatido, humilhado, possa ser mudado. Veja, mas o tempo foi passando e o menino do irmão mais velho terminou o ensino médio e continuou a sua vida. E enfrentei outras situações no passado e chegou um momento em que eu tive um problema de visão. Eu tentei olhar para mim, mas eu não conseguia me enxergar. Teve um momento na minha vida que eu me olhava no espelho e eu não conseguia entender quem eu era. Isso pode muitas vezes acontecer conosco. Eu estava no emprego, trabalhando há mais de 20 anos na mesma empresa. E eu tinha um desejo profundo de mudar de trabalho. Eu queria fazer alguma coisa nova, queria um emprego diferente, queria aprender coisas novas. Mas eu olhava para mim, eu me olhava no espelho e eu não me sentia capaz. Porque eu entendia que se eu trabalhei 20 anos no mesmo lugar, se eu fosse para outro emprego, eu não teria capacidade de fazer o mesmo trabalho. Eu pensava que eu não teria condições de trabalhar em outro ambiente, com outro chefe, com outra equipe, e aquilo me dava um medo terrível. E eu olhava para os meus filhos pequenos, para as minhas contas para pagar, meu financiamento imobiliário, e eu dizia assim, não é a hora certa. Na verdade, o que eu não sabia é que eu estava procrastinando. Eu estava adiando coisas em minha vida por não me enxergar. E sabe, talvez você não conheça bem o que é esta palavra, mas nós fazemos isso muito em nossas vidas. Olhe para você. Você já não pensou em começar a fazer uma dieta? Marcou até a data? Não fez. Você não disse, eu vou começar a fazer um curso, vou me matricular numa faculdade, numa instituição de ensino? Não foi. Pensou em começar a ler mais do que normalmente lê? Vou ler um livro por mês. Não lê. Até compra, mas fica lá na tua casa, uma pilha de livros. Você ama ir na livraria e comprar livro, mas fica lá, porque você não lê. O que nós fazemos? Nós procrastinamos. E veja uma coisa, se nós fazemos isso nas coisas simples, imagine nas coisas complexas. Imagine num emprego novo, imagine um casamento, imagine mudar de cidade ou mudar de país. Mas veja uma coisa, isso mudou na minha vida quando eu tive uma oportunidade. A procrastinação acabou, começou a ir embora na minha vida quando eu fui convidado para fazer um trabalho de consultoria no Equador, numa cidade chamada Cuenca. Eu não conhecia aquela cidade, nunca tinha ido para aquele país e recebi um convite para trabalhar um final de semana. E fui. Eu me lembro muito bem, tomei aquele avião de São Paulo ao Equador e nesse trajeto o avião passa por cima das Cordilheiras dos Andes. E eu fui a única pessoa dentro daquele avião, olhando pela janelinha ao cruzar as Cordilheiras dos Andes que estava chorando. E por quê? Porque eu nunca tinha visto neve na minha vida. E naquela oportunidade eu vi neve nos picos dos Andes e eu chorei. Que surpresa, mas veja, essa não era a primeira surpresa que eu enfrentaria e que eu teria nessa viagem. Chegando no Equador, trabalhei durante o final de semana e as pessoas ficaram surpresas com o resultado, mas espera aí, eu fiquei mais surpreso do que todo mundo. Eu não acreditava que eu podia fazer aquilo que eu fiz. O resultado foi muito bom, foi positivo. E alguma coisa começou a sonar, a dizer aqui na minha mente, e me dizia o seguinte, ora, se eu conseguia ser capaz de trabalhar 20 anos numa mesma empresa, e ter bons resultados, porque eu estava lá e eu ia ficar mais 20 anos naquela empresa, ninguém ia mexer comigo, eu tenho certeza, e era isso que eu não queria, porque eu não queria mais do mesmo. Na minha mente eu comecei a entender que eu poderia ser bom também em qualquer país, em qualquer língua, em qualquer circunstância, desde que eu continuasse sendo eu mesmo. Aquilo foi me dando uma coragem, aquilo foi me dando uma força, e foi naquele momento que eu comecei a vencer a procrastinação. Eu comecei a destruir, pisar em cima de algumas crenças limitantes, porque todos nós temos elas em nossas vidas. Muitas vezes nós ouvimos coisas dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos colegas, e nós acreditamos naquilo, que nós não podemos. Mas eu comecei a vencer isso. E eu me lembro,
Quando aquele avião voltava para o Brasil, cruzando as cordilheiras dos Andes, eu estava de novo na janelinha. Mas naquele momento eu não chorei não. Eu não chorava na volta. Mas eu tinha um papel em minha mão e eu tinha uma listinha de coisas que eu decidia, ações que eu havia decidido tomar. E a primeira dela, quando eu cheguei no Brasil, foi pedir demissão. E eu mudei totalmente de área. Saí da minha área técnica, fui para a área comercial, fazer uma coisa totalmente nova, como eu nunca havia feito na minha vida. E faço até hoje. E a cada dia da minha vida, eu tenho feito coisas novas e aprendendo. E é isso que me motiva e é isso que me inspira. Mas sabe de uma coisa? Talvez você esteja olhando para mim e você tenha as suas crenças limitantes. E você diga assim, você está procrastinando em alguma coisa. E você diga assim, mas Alessandro, eu não tenho Cuenca na minha vida. Eu não tenho Equador, o que eu faço? Eu digo para você, você não precisa sair daqui e ir lá para o Equador para descobrir quem você é. Basta você se olhar no espelho e ver o quão eficaz e sucesso você já teve, vencendo desafios profundos, grandes na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida profissional. Você vai ver, você vai conseguir entender, analisando um pouquinho, que você é muito mais forte do que você pensa, que você é muito mais preparado do que você imagina, e que você, na sua jornada, nesta vida, você pode ir muito mais longe do que você acredita. Você conseguiu me entender? E veja, essa não é uma frase simplista de autoajuda, e eu quero deixar isso bem claro, porque eu não estou aqui para vender autoajuda para ninguém. Eu gosto de dizer que eu falo aquilo que eu vivo. Então eu quero dizer para você, se você olhar para a tua vida, você vai ver que você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito mais preparado do que você imagina. E você pode ir muito mais longe do que você acredita. Conseguiu me entender? Mas sabe, alguns anos depois eu quase caí no mesmo erro. Eu quase deixei de me ver de novo, de olhar para mim. Eu estava aqui em Jundiaí e recebi um telefonema de um colega de trabalho lá da Bélgica. E ele me disse o seguinte: Alessandro, a empresa quer que você venha trabalhar aqui em Bruxelas. E você tem que dar uma decisão ainda hoje. Eu estava ouvindo o telefonema e eu tinha que dar uma resposta. Eu disse, ok, a gente se fala até o final do dia. Mas enquanto aquela pessoa falava naquele telefone, você tem que vir e trabalhar em Bruxelas, e você tem que dar uma resposta hoje, eu já tinha uma resposta na minha mente. A minha mente gritava bem alto assim, e ela dizia, você não pode, você não fala a língua, você não conhece a cultura, você não vai conseguir liderar uma equipe de europeu, você não conhece, você não vai se adaptar à comida, você não vai adaptar ao clima daquele país que não tem sol, que é frio, que chove, você vai ficar longe da família. O não estava enorme na minha mente. Mas eu desliguei aquele telefone e eu comecei a refletir, eu comecei a pensar. E eu cheguei à seguinte conclusão: que a minha resposta não poderia ser baseada naquilo que eu era, mas naquilo que eu poderia me tornar. A minha resposta não poderia ser baseada naquilo que eu sabia, mas naquilo que eu poderia aprender. A minha resposta não poderia ser baseada naquilo que eu já havia feito na minha vida, mas sim naquilo que eu já podia fazer. Então veja, talvez você olhe para mim e você pergunte, foi fácil a sua mudança para a Bélgica, para Bruxelas? Eu nem conhecia aquela cidade, não conhecia aquele país. Eu vou dizer uma coisa para você, foi muito difícil. E é difícil até hoje viver na Bélgica. E talvez você pergunte assim, mas Alessandro, me diga uma coisa, qual foi a coisa mais difícil em toda a tua mudança nessa transição? Foi a comida, a língua, as pessoas, o clima, trabalhar com uma equipe europeia? Eu digo não. A coisa mais difícil, o obstáculo maior que eu tive que vencer foi a minha própria mente. Eu tive que olhar para mim e eu tive que dizer assim, Alessandro, você pode. No momento que eu disse sim, que eu posso, todas as coisas ficaram mais fáceis. Todas as coisas ficaram possíveis. Mas eu tive que me olhar no espelho e eu tive que dizer, sim, eu posso. Está me entendendo? Então veja, muitas vezes você vai estar diante de um desafio, diante de uma oportunidade, e você vai pensar em todos os problemas que você pode enfrentar nesta mudança, nesse novo passo, nesse desafio, nessa oportunidade que está diante de você. E o que eu quero dizer para você, quem sabe que você precise
para que você possa abraçar aquilo que a vida tem te dado, é olhar para o espelho e dizer, eu posso. Eu olhei para mim e eu disse, Alessandro, você pode. Eu peguei aquele telefone e disse sim para Bruxelas. Veja, o tempo foi passando e a minha vista, a minha visão, por alguma razão, começou a me enganar em um determinado momento. E eu estou falando isso porque isso pode acontecer com cada um de nós. Houve um momento que eu estava lá na Bélgica, já tinha mudado e eu fui sozinho, deixei minha família aqui porque eu queria conhecer o país, antes de movimentar minha família. Eu cheguei naquele país e estava um sábado chuvoso, e sábado chuvoso na Bélgica é normal. Estava dentro de um supermercado. Eu quero dizer para você que a minha visão, eu tinha naquele momento um problema, que foi uma visão falsa da realidade. Veja, eu estava dentro de um supermercado. E eu estava no caixa, próximo ao caixa, na minha frente havia um jovem, um homem de 30 anos. E ele tinha dentro daquele carrinho de mercado, ele tinha 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos de idade. E eu olhei aquele pai e de repente veio um pensamento no meu coração, na minha mente, que me golpeou o peito e me disse o seguinte, você nunca mais vai viver isso na tua vida. Porque os meus filhos já eram adultos, já tinham mais de 20 anos, já estavam criados. E aquilo veio e bateu bem forte em mim. Você nunca mais vai viver isso. Eu saí daquele mercado com um peso no meu peito e com aquele pensamento como se eu tivesse perdido, deixado de ser aquela pessoa que eu fui. E eu comecei a entender como eventualmente um peso como esse do passado, um pensamento como esse pode ser destrutivo e inútil. Aquilo começou a me fazer mal, aquilo começou a pesar no meu peito, mas de repente eu parei, e eu refleti, e eu consegui entender que o fato de eu não viver mais aquilo, de eu não voltar a ter 30 anos com meus filhos bebês em meu colo, não tirava aquilo que eu já havia vivido. Eu comecei a entender que eu, na verdade, era resultado daquilo que eu já havia vivido. Então aquilo já estava em mim. Ninguém poderia tirar aquilo de mim. Aquilo já era meu. Mas eu pude entender que eventualmente quando nós não administramos e não gerenciamos aquilo que o passado pode representar a cada um de nós, isso pode ser um peso difícil de ser carregado. Veja, olha o meu erro. Eu estava tentando voltar no passado e ter 30 anos de idade com os meus filhos bebês no meu colo. Isso é impossível. Todas as vezes que você tenta voltar para o teu passado, corrigir coisas que é impossível que você corrija, você está perdendo o teu tempo. Você tem que gastar a tua energia, o teu tempo naquilo que está em tuas mãos e é possível de se realizar. Veja, ao invés de eu tentar voltar no passado e ter 30 anos de idade com os meus filhos bebês no colo, eu poderia começar a pensar, a sonhar em ser avô e caminhar pela rua com os meus filhos, com os meus netos de mãos dadas. Isso era efetivamente construir o meu futuro, pensar no meu hoje, construir o meu amanhã, ao invés de ficar sofrendo com aquilo que era impossível que eu fizesse voltar no meu passado. Veja, existem muitas pessoas que carregam um peso enorme por causa do passado. Isso porque cometeram erros, porque fizeram coisas que impactaram negativamente a vida delas, a vida da sua família e a vida de outras pessoas. E essas pessoas estão diariamente tentando corrigir o seu passado, tentando fazer alguma coisa que amenize essa dor, mas o peso muitas vezes é insuportável. Então entenda, você não é mais a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás, há 10 anos ou há 20. Você aprendeu com os teus erros, você hoje é mais maduro, tem maior conhecimento. Se você soubesse o que sabe hoje, certamente teria errado menos. Você não teria aberto aquela porta, não teria apertado aquele botão, não teria falado o que falou. Ora, Alessandro, mas o que eu faço então? Esse peso me aperta, o meu coração está amassado, está comprimido e aquilo é difícil de carregar. Eu quero lhe sugerir que você faça 3 coisas. Presta atenção. Primeira delas, entenda que você é ser humano e como ser humano nós erramos. Segundo aspecto, entenda que é impossível corrigir o que está no passado. O que foi feito, foi feito. Terceiro aspecto, você olha para o primeiro e para o segundo ponto e você se perdoa. Conseguiu entender? Hein? Você entende que é ser humano e é normal cometer erros. Você entende que é impossível corrigir o passado. Então o que você faz? Você se perdoa.
No momento em que você se perdoar, você vai se sentir mais leve. E se sentindo mais leve, você vai poder voar. Você vai se sentir livre para pensar no seu hoje e construir o seu amanhã, vencendo o passado. Sabe, eu gosto muito de uma passagem bíblica, de uma história que é narrada na Bíblia, lá em Gênesis, que é a história de Ló e sua família. A cidade onde eles moravam seria destruída. E Deus deu uma orientação muito clara a Ló. Diz o seguinte: eu vou dar uma oportunidade para você. Uma oportunidade de vida, de mudança de vida. Sabe o que você faz? Vaza dessa cidade, sai correndo daqui. Na maior velocidade possível, você e a sua família. Corre daqui. E não olhe para trás. Essa foi a orientação de Deus a Ló e sua família. E assim eles fizeram. Saíram de onde viviam, de forma rápida, correndo, mas diz a história que a mulher de Ló olhou para trás. E nesse momento, ela virou uma estátua de sal, perdendo a sua vida e perdendo a sua oportunidade. O que essa história diz para a gente? O que a Bíblia nos ensina? Veja, preste atenção. Se você quer fugir de algo e quer correr rapidamente, você não pode olhar para trás. Você tem que correr de algo, você tem que fugir de algo, você tem que buscar uma nova oportunidade, abraçar aquilo que a vida tem te dado. Então presta atenção, você não deve olhar para trás. Mas talvez você ainda se sinta pesado, talvez você esteja arrastando esse peso, o peso do passado esteja te bloqueando, te entristecendo, te deprimindo. Eu gosto muito de uma frase do escritor brasileiro Machado de Assis, que diz assim, ele fala que muitos choram porque as rosas têm espinhos, e há outros que sorriem porque os espinhos possuem rosas. Quem sabe seja um momento em nossas vidas de parar de chorar pelo nosso passado e sorrir dele. E esse sorriso vai fazer com que você vença e trabalhe no teu presente e possa construir o teu amanhã. Olha, mas existe muitas vezes que nós, no desespero, como eu, estava olhando para o meu passado, me enganando, olhando uma falsa realidade. Existe muitas vezes nós, aqueles que olham para trás, olham para o lado, olham para frente, querendo controlar a tudo em nossas vidas. Querem ter o controle de suas vidas, querem controlar tudo aquilo que se refere a elas. E eu gostaria de perguntar, o que na verdade nós controlamos em nossas vidas? Será que nós controlamos tudo aquilo que vemos e tocamos? E para falar a respeito disso, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que tive. Eu trabalhava na cidade de Curitiba e nós tínhamos um problema muito grave. Estávamos na empresa com uma greve iminente. O sindicato havia decidido que na próxima segunda-feira eles iam parar a empresa, ninguém mais trabalharia. Ora, eu era diretor comercial e me reuni junto com a diretora de recursos humanos e outros diretores. Fizemos uma reunião numa quinta-feira, 4 da tarde. Nos sentamos em volta de uma mesa e começamos a discutir o que poderíamos fazer. Fora da empresa, um caminhão de som, chamando a todos os empregados para que não trabalhassem na segunda-feira. Nós discutimos algumas alternativas e a diretora de RH, o nome dela era Leda. A Leda veio com algumas sugestões e nós dissemos: Leda, eu acredito que isso não vai poder ser feito, nós vamos ter tempo hábil para isso. A Leda se levantou, ela olhou para aquele caminhão de som que estava lá fora e ficou estática, uns 30 segundos olhando para aquele caminhão lá fora. E de repente ela virou o rosto, olhando para nós, passou a mão no cabelo e depois deu um tapa muito forte no meio da mesa e disse o seguinte: eu posso, eu quero, eu faço. Ela tinha um plano e ela ia usar daquilo que ela podia para poder colocar em prática. Eu quero, eu posso, eu faço. Aquela reunião acabou porque ninguém quis discutir mais com a Leda. Nós não queríamos, confiávamos naquilo que ela ia fazer e deixamos ela tomar as iniciativas que eram necessárias e nós fomos para casa. Eu regressei, a Leda foi para a sua casa. E ela morava perto de Curitiba, ela pegou o seu carro, saiu do estacionamento e foi pela Regis Bittencourt, retornando para casa. Infelizmente, no caminho, um caminhão
cruzou o canteiro da Regis Bittencourt e chocou frontalmente com o carro da Leda. E ela morreu naquela oportunidade. Infelizmente, perdeu a sua vida. Na sexta-feira, às 4 horas da tarde, nós estávamos no enterro da Leda. E eu pergunto para você, que controle a Leda tinha sobre aquele caminhão que cruzou aquele canteiro e chocou com seu carro? Nenhum. A Leda tinha planos para curto e longo prazo. Ela tinha planejado chegar na sexta-feira, se reunir com o sindicato e acabar com aquela greve. No final de semana ia fazer um churrasco com a família. Depois de 3 meses, seu filho ia para a faculdade, ela já tinha organizado a faculdade do seu filho, e ela já imaginava, sonhava com a sua aposentadoria, junto com seus filhos e os seus netos. Mas que controle Leda tinha sobre aquele caminhão? Nenhum. E eu pergunto para você, que controle nós temos sobre as nossas vidas? Você vai ficar surpreso com a quantidade de coisas que nós não controlamos. E você vai ficar surpreso como nós gastamos tempo com coisas que nós não deveríamos querer controlar. Pense uma coisa, se nós não decidimos a data do nosso nascimento e a data da nossa morte, se nós não decidimos e sabemos, controlamos o início e o fim da nossa história, o que nos faz pensar que nós podemos controlar os eventos no percurso da nossa existência? Nós não podemos. Talvez você fica, às vezes, angustiado por causa do clima, ou talvez por causa do trânsito, ou talvez por causa de política ou futebol. Que controle nós temos? Nenhum. Melhor seria a cada um de nós dedicarmos o nosso tempo e a nossa energia nas coisas que nós efetivamente controlamos. Você conhece alguém que tem tanto medo de morrer que se esquece de viver? Hein? Conhece alguém assim? A Covid, infelizmente, fez isso com muita gente. Tem pessoas até hoje, depois de 2 anos de Covid, que não saíram de casa ainda. Não viram a luz do sol. Eu respeito, tem que tomar cuidado, tem que ter as medidas de precaução, mas muitos estão com tanto medo de morrer que se esquecem de viver. Tem pessoas que não entram no avião porque tem medo que o avião vai cair, e eu entendo também, respeito, mas a estatística diz que um acidente vai acontecer em 4 milhões, é mais fácil você cair na calçada e bater a cabeça. Tem pessoas que não querem entrar num relacionamento, não querem se apaixonar porque tem medo de se ferir. Seria melhor nós trabalharmos naquilo que nós podemos controlar. E eu vou dar um exemplo. Imagine que aquela mulher, aquela menina trabalhou muito tempo, estava noiva e planejou o seu casamento. Normalmente são as mulheres que planejam, porque os homens não são bons nisso, né? E ela planeja o seu casamento e está chegando a próxima data, ela fez aquela organização para que a festa do casamento, o evento, fosse em volta da piscina. Ela serviu um jantar em volta da piscina. Mas de repente chegou no sábado do casamento e está chovendo e vai chover 24 horas. Ela se levanta, ela olha para aquele clima e ela se sente a pessoa mais infeliz do mundo, amaldiçoada pela natureza. E ela faz um bico, ela fica de mau humor. E ela vai para o seu casamento naquele estado. De repente ela ouve aquela pergunta clássica: você aceita o fulano como seu legítimo esposo? Ela olha para o seu futuro esposo e fala assim: aceito não. Pega aquele buquê e dá 3 buquezadas na cabeça do futuro marido. Desculpa, eu estou exagerando. Eu nem sei se existe essa palavra buquezada. E também não quero dizer que as mulheres descarregam suas frustrações nos maridos. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu sei que nós, infelizmente, descarregamos as nossas frustrações em quem está por perto. Mas veja uma coisa, o que essa mulher poderia ter feito? Ora, está chovendo, o casamento está marcado. Ela poderia controlar, eu falo isso no meu livro, que eu dou muito mais detalhe, eu precisaria de dias para falar a respeito disso. Nós temos controle sobre os 3 P's: perspectiva, pensamento e posição. Ela poderia ter olhado para aquele fato e pensado o seguinte: o que é um casamento? O que é um casamento? É a celebração da união de 2 pessoas que se amam. Ok. Então se está chovendo, se está sol, se vai ser na beira da piscina, num salão fechado, eu vou estar celebrando a união com a pessoa que eu amo e estou casando. Se ela tivesse essa perspectiva, o seu pensamento seria positivo e o seu posicionamento seria assim: eu caso 10 vezes com meu marido. Ia jogar o buquê e ainda ajudar alguém que queria casar naquele casamento, né? Então veja uma coisa, o que está em nossas mãos controlar? Isso. Você não precisa controlar o clima, você não precisa controlar o trânsito, você não precisa controlar o futebol. Basta você ter uma perspectiva que te permita entender e ser positivo, se posicionar
de uma forma que você não se fira e não fira outros. Vou dar um outro exemplo. Há muitas pessoas que são infelizes por causa da sua origem. Que controle você tem sobre o lugar que você nasceu? Sobre a família que você teve, talvez uma família violenta ou uma origem não muito boa? Que controle você tem sobre isso? Nenhum. Mas eu quero dizer para você que a tua origem não define o teu destino. Então o que você tem em tuas mãos? Você tem o teu destino, você tem o teu hoje e você tem o teu amanhã. Há muitos que ficam desesperados e querem controlar o que as pessoas pensam a respeito de você. Que controle você tem sobre o que as pessoas pensam de você? Nenhum. E deixa eu dizer uma coisa para você. O que as pessoas pensam de você não tem nada a ver com você, tem a ver com elas. A formação delas, o passado delas, o presente delas, aquilo que ela gosta, aquilo que ela desgosta. Você entendeu? Não tem nada a ver com você. E veja uma coisa importante. Por que nós temos que agradar a todos? No momento em que você entender que você não precisa agradar a todos, você vai se sentir livre para dedicar o seu tempo e a sua dedicação, enfim, para a sua própria felicidade. E para terminar, veja uma coisa. A dor é inevitável em nossas vidas. Todos nós enfrentaremos a dor, seja ela grande ou pequena, seja ela psicológica, emocional ou física, a dor é inevitável. Nós vamos perder coisas e pessoas nesta vida. Alguns aqui já perderam pessoas, já perderam coisas. Nós já enfrentamos essas situações e você entende aquilo que eu estou dizendo. Isso é inevitável. Porém, o tamanho do sofrimento, tamanho dele e o tempo do sofrimento é opcional. Está sob o seu domínio controlar e definir o tamanho dele em relação à dor, em relação aos eventos que podem atingir a sua vida. Veja uma coisa. Eu gosto muito de uma frase que quero usar com vocês agora e compartilhar com vocês. No dia que você nasceu, você chorou. E as pessoas ao seu lado sorriram. Viva a sua vida para que no dia da sua morte, seja você a sorrir enquanto os outros choram. No dia que você fechar os teus olhos pela última vez deste mundo, tenha a segurança de ter vivido uma vida plena, cheia de significado e ter deixado um rastro, um legado de motivação e esperança. O que eu desejo para cada um de vocês é que cada um possa ser um eu novo e mais feliz. Muito obrigado.